Dia 31 de outubro, sexta-feira passada, nós chegamos à marca de 508 anos da Reforma Protestante. Um marco que muitas vezes passa desapercebido por nós. Mas você sabia que o acesso às Escrituras e o sacerdócio universal de todos os crentes são heranças preciosas que foram resgatadas pela Reforma? Debaixo de muita luta, morte e sangue? Talvez você não saiba, mas homens deram a sua vida para que hoje pudéssemos estar com as Escrituras abertas e dizendo: somos todos sacerdotes do reino de Deus. Isso é a herança da Reforma, irmão. E eu quero falar um pouquinho sobre a Reforma nos próximos 25 minutos que nós temos. A Reforma Protestante, ela é dividida em 3 períodos. Quantos períodos? Quantos? Pré-reforma, reforma e pós-reforma. Talvez nós não vamos ter tempo para falar, talvez não, nós não vamos conseguir falar sobre a pós-reforma. Mas nós tivemos os pré-reformadores, os reformadores e os pós-reformadores. Um dos homens que marcaram o período da pré-reforma, no século XIV, foi um inglês chamado John Wycliffe, conhecido como a estrela da manhã da Reforma Protestante. Quando a gente fala de reforma, a gente sempre lembra de quem? De quem? De quem? De quem? Lutero. A gente sempre lembra de Lutero. Mas existiu pré-reformadores. Século XIV. Lutero só veio no século XVI. Então teve pré-reformadores. E John Wycliffe foi um desses. A pregação de Wycliffe e o desejo do seu coração é resumido em uma frase muito simples, meu irmão. Porém, estrondosa. O que Wycliffe defendia? A Bíblia, Sérgio. Somente a Bíblia e toda a Bíblia. A Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. John Wycliffe foi alvo de perseguição pelo sistema religioso papal no século XIV, na era medieval. E por que esse homem ele foi tão perseguido? Por que esse homem, a galera queria calar ele de qualquer jeito? Primeiro, porque ele defendia que se a Bíblia é importante, mamãe, e é Deus falando, ela não deveria ficar só no latim. Ela deveria ser traduzida para uma linguagem mais acessível e todo o povo deveria ter acesso à palavra de Deus. Tanto que ele foi um dos primeiros a iniciar um projeto de tradução da Bíblia, do latim para o inglês. Porque quem falava latim nessa época era só o clero, eram só as pessoas estudadas, eram só os sacerdotes. Só que os sacerdotes, os líderes, queriam manter as escrituras em latim, para quê? Para que só eles tivessem acesso, para que eles fizessem as suas interpretações pessoais e assim pudessem manipular o povo, como eles quisessem. Mas para os reformadores, todos nós somos sacerdotes, e se todos somos sacerdotes, todos deveríamos ter acesso às escrituras. Segundo ponto, a igreja defendia a infabilidade papal. Ou seja, a fala do Papa tem a mesma importância e o mesmo peso das Escrituras. O Papa falando e a Bíblia falando é a mesma coisa. Aí John Wycliffe, não, isso não pode, está errado. A palavra de nenhum líder pode estar acima das Escrituras. É a Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. Não é o Papa que é infalível, é as Escrituras que é inerrante. O sistema de indulgência, terceiro ponto, o sistema de indulgências já estava sendo implantado na igreja pelos líderes. Pastor, o que é o sistema de indulgência? Basicamente é trocar salvação por dinheiro. Quer ser salvo? Você precisa crer em Jesus, mas também precisa fazer uma ofertinha, né? Quer ser salvo? Tu precisa de Jesus, mas precisa dar um dinheirinho também, né? Quer ser salvo? Não quer queimar no inferno? Cadê o 13º? Cadê as horas extras daquele trabalho que tu fez? O povo não tinha acesso às escrituras, Thor. E o que eles faziam? Adivinha? Adivinha. Se você adivinhar, eu te dou. Não vou te dar nada porque você vai adivinhar. O povo dava o dinheiro, irmão. Porque queriam ser salvos. E nada muda, irmãos.
Hoje em dia, por aí, é a mesma coisa. Quanta gente não está sendo enganado pelas indulgências modernas? O que são as indulgências modernas, pastor? A rosa ungida para trazer o seu amado de volta? É a vassoura que varre os demônios da sua casa por apenas R$1.000? É o cajado de Moisés que vai fazer as coisas abrir para você, irmão. Vai ser só vitória. É a marreta que despedaça as maldições. O que é isso, irmão? Repete comigo, sabe o que é? Indulgências, repete comigo. Indulgências com a roupa nova. Roupa nova. Escute isso, irmão, com todo zelo e carinho do coração. Nós não precisamos de nada disso para sermos salvos e abençoados, pois o sangue de Jesus vertido no madeiro sempre foi, é e sempre será suficiente, irmão. O historiador Robert Liardon registra um trecho escrito a punho por Wycliffe, combatendo as indulgências. Olha o que esse cara escreveu sobre indulgências, irmão. Não há maior heresia contra um homem do que acreditar que ele é absolvido do pecado por dar dinheiro ou porque um sacerdote impõe a mão em sua cabeça e diz: eu o absolvo ou eu o perdoo. O homem deve estar arrependido em seu coração. De outra forma, Deus não o absolve. De outra forma, Deus não perdoa. Em outras palavras, ele estava dizendo: dinheiro não leva ninguém para o céu. Boas obras não levam ninguém para o céu. O homem só é salvo se reconhecer que é pecador e que Jesus é o seu Salvador. Efésios capítulo de número 2, versículo 8. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você sair agora na rua e você chegar em uma pessoa e você fizer uma entrevista assim: irmão, o que você acha que você precisa fazer para ser salvo, Sandro? Não precisa ser ímpio, faz o teste. Vocês, adolescentes, jovens que ainda estão estudando, chega em algum amiguinho lá da sua escola e pergunta. Você, homem, que trabalha em empresa, chega assim no seu amigo crente e fala assim para ele: ô irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, cara, você é crente e tal, né? Só uma curiosidade assim. O que você precisa fazer para ser salvo? Sabe o que, na maioria esmagadora, vai responder? Preciso tratar bem minha esposa, não trair ela, ser um cara honesto, fazer boas obras, ser uma boa pessoa, dar cesta básica. Se eu fizer tudo isso aqui, eu vou ser salvo. Vou ser uma boa pessoa, eu vou ser salvo. Irmão, se não for pela graça de Cristo, é inferno, com cesta básica, boas obras e tratando bem a esposa do mesmo jeito. Porque não é por obras, é pela fé em Jesus Cristo. Dar cesta básica não é meio para ser salvo, é resultado da salvação. Tratar bem a esposa não é meio para que eu seja salvo, é resultado da salvação. Eu estudar como um jovem, fazer uma faculdade, os jovens e adolescentes que estão me ouvindo aqui nessa noite, estudar, fazer uma faculdade, arrumar um bom emprego, não é um meio para que eu seja salvo, para que a sociedade me olhe com bons olhos. É resultado da minha salvação, porque se eu sou salvo, Deus colocou dentro de mim o desejo e a vontade de ser diferente no mundo lá fora, irmãos. Sabe por quê, jovem e adolescente? Nem o diabo gosta de gente ignorante trabalhando para ele. Que isso, pastor? Verdade. Nabucodonosor, quando ele vai escolher jovens para trabalhar para ele, o que ele diz? Escolham jovens que tenham conhecimento, que tenham entendimento e que entendam da ciência. Rapaz, o diabo está exigente, não está, irmão? Eu quero gente para trabalhar, mas vai ter que ser inteligente. O Wycliffe morre. Ele está sendo perseguido, mas ele não chega a ser condenado antes da sua morte, ele morre de forma natural. E anos depois da sua morte, seus pontos de vista ainda estão sendo debatidos pela igreja. Até que o clero, os líderes religiosos, chegam à conclusão equivocada de John Wycliffe. Ele é condenado como um herege. E por que ele é condenado por um herege? Por defender a Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. E a punição estabelecida naquele tempo para um herege era morrer queimado. Mas como, Léo? Vai matar o Wycliffe queimado se ele já está morto?
Aí vocês não sabem o que esses caras fizeram, não. Eles tiveram a audácia de desenterrar os ossos de Wycliffe e queimar os seus ossos, como um alerta. É assim que nós tratamos os hereges. Mas o que eles não contavam é que as cinzas dos ossos de Wycliffe serviria de combustível para outro pré-reformador. O nome dele é John Hus, o pai da reforma protestante. O que John Hus defendia, pastor? O mesmo que Wycliffe. A Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. Sabe o que eu acho lindo nessa história? É que Wycliffe, mesmo depois de morto, inspirou John Hus, 100 anos depois. Talvez Wycliffe morreu achando que sua luta foi em vão, que as suas orações, pastor Márcio, foi em vão, que a sua luta foi em vão, mas não foram. Sabe o que eu quero dizer para você? Não subestime o papel inspirador que você pode ter na vida de alguém, Gé. É por isso que você não pode parar, é por isso que você não pode desistir. Pastor, mas eu estou orando por aquele parente, eu estou orando por uma causa, eu estou me dedicando em joelhos por algo e eu não estou vendo o resultado disso. Existem sementes que você vai plantar hoje, você vai morrer e não vai ver o fruto, mas quando você chegar na eternidade você vai dizer: valeu a pena permanecer orando, valeu a pena permanecer acreditando, porque agora eu posso ver o fruto da minha semente. Aleluia! Geração mais jovem que está aqui, nós temos uma responsabilidade de levantar uma bandeira que os reformadores levantaram, e nós vamos continuar levantando. A Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. Assim como Wycliffe, John Hus, no século XV, é perseguido. E ele também é condenado como um herege. E a condenação para um herege é ser queimado vivo. E é exatamente o que acontece com Wycliffe. Eles montam uma fogueira, amarram John Wycliffe em um poste e ateiam fogo nesse homem vivo. Enquanto seu corpo era desfigurado pelas chamas, testemunhas oculares dizem que ele entoava cânticos de louvor e adoração a Deus. E em meio aos cânticos de louvor e adoração, ele libera uma profecia que perturbou o papado da época, dizendo: hoje vocês estão queimando um ganso, porque Hus no latim significa ganso. Aí ele vai dizer, dentro da fogueira: hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui 100 anos nascerá um cisne, cujo canto vocês jamais serão capazes de calar. Depois de 100 anos, nasce o cisne da profecia de John Hus, Martinho Lutero, o machado de guerra da reforma protestante. E o que é que Lutero defendia? A Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. Nasce Martinho Lutero, e ele vai combater o sistema abusivo e as heresias do século XVI. Irmão, as coisas estavam tão feias que a Basílica de São Pedro estava sendo construída. E para terminar a Basílica de São Pedro, eles precisavam de dinheiro. O que eles vão fazer? Vamos aumentar a intensidade da arrecadação de dinheiro. Através do quê? De indulgências. O que é indulgências? Trocar a salvação por dinheiro. E aqui eu faço uso da palavra do Dr. Adson Bello. O problema, irmãos, não está em arrecadar para construir. O problema é quando a arrecadação se torna mais importante do que o Evangelho de Jesus. O problema é quando o Evangelho é usado para esvaziar os seus bolsos e não encher o seu coração de graça, esperança, bondade e misericórdia. Nós temos 2 cultos na semana. Um às quartas-feiras, que é hoje, e o domingo. Esse culto aqui tem duração de 1h15, 1h20. A gente termina 9h15, 9h20 em ponto. Se eu passei 5 minutos falando de oferta aqui, foi muito, não foi? Ou não? Se você vier no domingo, se a gente passar de 7, 8 minutos falando de oferta, é muito, irmão. Em 1h15 e 2h15 de culto. Então o problema não é arrecadar. O problema é quando a arrecadação tem mais importância do que a pregação do Evangelho. Mas vamos ver onde é que isso aqui vai dar. Nesse período, o Papa
Leão X, ele estava sendo muito mal representado por um cara chamado John Hantels, um pregador itinerante, que possuía 2 mensagens. Quantas mensagens? Quantas mensagens? Uma ele falava sobre o céu, e outra ele falava sobre o inferno. Ele usava o sermão do inferno para colocar medo no povo, e o sermão do céu para arrancar dinheiro do povo. Enquanto ele falava do céu e do inferno, uma caixa, um cofre, ficava na sua frente. É terrível quando o pregador prega com cofre, e não com a Bíblia. Aí isso é papo para outro dia. Enquanto ele pregava, uma caixa, um cofre ficava na sua frente. Quando ele terminava o sermão, para fazer o apelo, como é que era esse apelo? Reconheçam Jesus como seu Salvador? O jargão dele era o seguinte: isso aqui está disponível em Genebra, irmão. O cofre, com essa frase, você pode ir lá e você pode ver. Quando uma moeda tilintar no fundo do cofre, uma alma saltará do purgatório. Vou repetir. Ele dizia: quando uma moeda tilintar no fundo do cofre, uma alma saltará do purgatório. Em outras palavras, você quer ser salvo? Dinheiro. Você quer que aquele seu parente que já morreu e está sofrendo lá no inferno seja salvo? Dinheiro. Você quer que o teu filho seja salvo no futuro? Dinheiro. É só trazer moeda para o cofre. Lutero está vendo tudo isso e achando um absurdo. Até que uma noite, ele abre o texto bíblico e com uma vela na mão, ele lê Romanos, capítulo 1, verso de número 17, parte A do texto. E o justo viverá, não pelo dinheiro. E o justo viverá, não pela oferta. E o justo viverá, não pelas forças dos seus braços. E o justo viverá pela fé. Esse texto rasga a alma de Lutero e o impulsiona a lutar pela causa que todos os outros reformadores lutaram no passado. E no dia 31 de outubro de 1517, Lutero, o machado de guerra da reforma protestante, prega as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, combatendo todas as heresias da época. Sua intenção não era romper com a igreja, porque Lutero amava a igreja, mas sim combater os falsos ensinamentos que existiam dentro da igreja. E assim, ele foi excomungado. O clero pediu para que ele renunciasse às 95 teses. Ele pega a carta do clero, joga dentro da fogueira e diz: se vocês quiserem me matar, me mata, mas até o último minuto eu vou defender a Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia, sola escritura, somente as Escrituras. Lutero é perseguido por quê? Porque defendia a Bíblia acessível a todos, para que ninguém fosse mais enganado. Fim das indulgências. Chega desse negócio de trocar salvação por moeda. Sacerdócio universal de todos os crentes. Somos todos sacerdotes. Não existe um sacerdote acima do povo. Somos todos sacerdotes. Escute isso, irmão. Eu dei toda essa volta e toda essa viagem no tempo para falar da reforma protestante para vocês, para que vocês possam entender o quanto que esse texto que nós lemos como base do sermão sangrou para que nós pudéssemos estar lendo ele nessa noite. Agora lê o texto com essas lentes. Também vocês, como pedras que vivem, são edificadas casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Verso 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, irmão. Você pertence a Deus. Agora escuta isso: mais do que John Wycliffe, mais do que John Hus, mais do que Lutero, mais do que Savonarola, existe um Deus no céu que deseja que você se posicione como um sacerdócio no reino. É o Deus de Israel. Olha o que o Deus de Israel escreveu lá no passado, Êxodo capítulo 19, versículo 5. Olha o texto:
Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus te quer para Ele, irmão. Deus te quer para Ele. Ele moveu a história. Ele entregou o seu filho para que você se posicionasse hoje como um sacerdote. Se você está negligenciando o seu sacerdócio, se você está negligenciando hoje a sua busca intensa pela presença de Deus, se faz tempo que você não acessa o santo lugar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, irmãos, vamos nos arrepender de novo e vamos fazer do nosso lugar secreto o santo lugar da habitação, da presença de Deus. A minha oração é para que haja um amor no teu coração pelo santo lugar. Que você ame o lugar onde a presença dele está. Que você ame o lugar aonde a presença dele está. Acesse o santo lugar. Pastor, mas eu cheguei aqui na igreja hoje. Como é que eu faço para fazer parte desse reino? É simples. Reconheça que você é pecador e que Jesus Cristo é o seu único Salvador. E você fará parte desse grande reino de sacerdotes. Se você crê no que foi pregado aqui nessa noite, fique de pé aplaudindo e glorificando o nome de Jesus.